Boa tarde a todos. Boa tarde, não, já boa noite, né? Boa noite. Hoje são 18 de março de 2022. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis para mais uma tarde, noite de estudos, com a graça de Deus. Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, que sempre fazemos o nosso estudo na sexta-feira desse livro, né? Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Sendo que na quinta-feira nós estudamos os ensinos de Jesus. E na sexta-feira, nesse horário, nós estudamos as parábolas de Jesus. Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus. Pai amado, Pai de infinito amor e misericórdia, estamos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, em nome do Mestre Jesus, para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de reflexão. Que possamos sempre contar com a presença da espiritualidade amiga, a nos envolver, a nos fortalecer, a nos sustentar. E não devemos nunca deixar de te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que nós recebemos todos os dias. Que a tua luz, que o teu amor se derrame sobre todos nós, nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, e por todos aqueles que estão nesse momento em sofrimento. Que todos possam ser amparados, sustentados nas suas necessidades. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas, te pedimos, ó Pai, que nos permita iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, gente, como eu falei anteriormente, falei aqui para Iraci, hoje nós vamos precisar do Evangelho segundo o Espiritismo e da Bíblia, tá? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia. E nesse livro das parábolas, nós hoje estamos iniciando a parábola das bodas. A parábola das bodas. Então, pegando lá o nosso livrinho do Caibar, para começarmos aqui estudando a parábola das bodas. E vamos utilizar o Evangelho e a Bíblia. Então, eu vou começar na parábola das bodas fazendo a leitura da parábola, que está aqui no livro do Caibar Schutel, tá? Eu vou começar fazendo a leitura. Diz assim, parábola das bodas. De novo, começou Jesus a falar em parábolas, dizendo-lhes, reparem, olha como no caso aqui, essa parábola está em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Olha como Mateus começa falando. De novo, repararam o texto? De novo, começou Jesus a falar em parábolas, mostrando que Jesus sempre, costumeiramente, falava em parábolas. Tanto é que ele coloca aqui, de novo começou Jesus a falar em parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa. E estes não quiseram vir. Então, aqui é muito interessante que a própria Bíblia vai confirmando algumas coisas que a gente fala. Quando Mateus diz, de novo, ele está querendo mostrar, na maioria das vezes que Jesus se dirigia ao povo, ele falava através de parábolas, né? Então, ele diz aqui, enviou ainda outros servos
com este recado: dizei aos convidados, tenho já preparado o meu banquete. Quando você pensa num banquete, você pensa em quê? Se é banquete, logicamente vai ter comida. Que tipo de comida? É um banquete. Então, não é qualquer comida. Não é o arroz, feijão e ovo. Eu ia falar bife com batata frita. Hoje em dia, bife com batata frita é banquete. Pelo preço da carne, né? Então, vamos dizer assim, não é o arroz, feijão, ovo frito, que daqui a pouco vai virar banquete também, pelo preço. Né? Então, não é um arroz, feijão, ovo frito. Até é algo mais interessante, né? Quando alguém diz, vai ter um banquete, você já pensa, nossa, terá iguarias, não é? Coisa fina, comida requintada. Aí ele disse, dizei aos convidados, tenho já preparado o meu banquete. Olha só, o meu banquete. As minhas reses e os meus cevados estão mortos. Quer dizer, carne de boi, carne de ovelha, né? E tudo está pronto, vinde as bodas. Mas eles não fizeram caso. E foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Não só mataram, mas antes humilharam. Percebeu? Mas irou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade. Então disse aos servos, as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e chamai para as bodas a quantos encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala nupcial ficou cheia de convivas. Mas, entretanto, o rei, para ver os convivas, notou ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu, o homem ficou calado. Então o rei disse aos servos, atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então agora nós vamos deixar esse livrinho aberto aí no cantinho. Nós vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 2, que é muitos chamados, capítulo 18 é muitos chamados, poucos escolhidos, item 2. E aí a gente vai ter muita coisa interessante para a gente ver, né? Todo mundo já achou? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos, item 2. No item 2 diz assim, o incrédulo, quer dizer, aquele que não acredita, sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são, sem dúvida, imagens, mas ainda assim, mistério se torna, quer dizer, interessante seria que não ultrapassem os limites do verossímil. Então, verossímil, quer dizer, o incrédulo diz assim, tudo bem que você quer contar historinhas do boitatá, né, historinhas bobinhas, pode contar, porque o incrédulo vê na parábola uma história bobinha, não é?
Então ele diz assim, você quer contar essa história bobinha? Pode contar, mas tem um limite, tá? Não inventa muito não viaja muito não. Por isso que ele diz, se torna que não ultrapasse os limites do verossímil. Aí o segundo parágrafo diz assim, outro tanto pode ser dito de todas as alegorias das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios, para ser achado o sentido oculto. Nós estamos, Carmen, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 2, segundo parágrafo. E a gente vai precisar também da Bíblia, tá? Se você tiver a Bíblia, deixa aí. Hoje estamos estudando a parábola das bodas. Então, ele diz aqui, no segundo parágrafo do item 2 do capítulo 18, outro tanto pode ser dito de todas as alegorias das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios, para ser achado o sentido oculto. Porque as fábulas, quem conhece as fábulas de Esopo, sabe que elas não são apenas uma historinha boba. Se você tirar os símbolos, as imagens, você tem o que nas fábulas de Esopo? Uma mensagem, não é verdade? Tem uma mensagem por trás daquela história da lebre com a tartaruga, lembra? Da cegonha do bico comprido. Todas elas têm uma mensagem oculta. Então, o que ele está dizendo aqui? Aí ele vai dizer assim, Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida. O Esopo usava muitos elementos da floresta para contar as fábulas dele, né? A maioria são os elementos da floresta. Já Jesus compunha as suas parábolas com os hábitos mais comuns da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas, das parábolas, tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. Então, qual era o grande objetivo de Jesus? Era fazer com que a grande parte da multidão, lembra? A multidão do povo apreendesse na sua mente que existe uma vida espiritual. Esse era o grande objetivo de Jesus, fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, porque as pessoas viviam muito a vida material. E até a religião judaica, se a gente for parar para pensar, ela tinha muito da vida material, né? Bastava ir lá no templo, que a gente ia ver no templo, ia ver muita coisa material, né? Então, Jesus queria que as pessoas aprendessem essa ideia de uma vida espiritual. Parecendo até que muitas parábolas seriam ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista. Que ponto de vista? Da vida espiritual, os que as interpretam. Quando você lê uma parábola de Jesus e não analisa do ponto de vista espiritual, elas parecem sem sentido. Entendeu? É como essa história aqui. Nossa, para recusar um convite, precisa matar, torturar, esquartejar o sujeito que levou o convite? Por que não disse apenas, não, eu não quero ir à festa? É isso que o sujeito está falando aqui. Nossa, que história absurda. O sujeito levou um convite. O cara não quer ir à festa, por que ele não disse apenas, eu não quero ir? Por que ele precisou prender, torturar e matar o emissário? É uma coisa absurda, mas é o que aqui no Evangelho está sendo dito. Que se você não analisar do ponto de vista espiritual a parábola, ela vai parecer absurda. Mas vamos lá, continuar aqui no Evangelho. Depois, eu pulei muito. Aí ele diz aqui,
Na de que tratamos, quer dizer, nessa parábola do festim das bodas, que está aqui no item 1 do Evangelho, do capítulo 18, ó, no item 1 do capítulo 18, assim, parábola do festim das bodas, é o item 1, só que nós lemos do livro do Caibar, a parábola, mas é a mesma parábola. Na de que tratamos, que é a parábola das bodas, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Então você já percebe que os primeiros convidados foram os hebreus. Olha o simbolismo aí, que na parábola ele diz aqui, ó, e enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, e estes não quiseram vir. Está lá na parábola que o Caibar trouxe. Quem são esses primeiros convidados? O Evangelho explica. São os hebreus. Lembra? Povo monoteísta. São os hebreus. Que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Essa era a grande festa. A grande festa era isso. O convite é para você ir a uma festa. Tá? A grande festa é ser chamado para o conhecimento da lei. Então, aqui, eles estão mostrando o quê? Que quando nós somos convidados a conhecer, a estudar o Evangelho, isso deve ser uma grande festa, uma grande alegria para aquele que é convidado. Entendeu? Então, ele diz aqui, foram os primeiros chamados a Deus ao conhecimento da sua lei. Foram os primeiros que o Senhor convidou para a festa. Então, ter a oportunidade de conhecer o Evangelho, de estudar, para nós deve ser considerado como uma grande festa, um momento de grande alegria. Toda festa não é um momento de alegria? Então, ele diz aqui, os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. De tempos em tempos, um profeta chegava da terra. Elias, Jeremias, Isaías, não é? E falava do quê? Do rei, das belezas do reino de Deus e da importância de conhecer a lei do Senhor. Mas a maioria da população, a maioria dos hebreus, e a palavra hebreus quer dizer aqueles que caminham sobre a terra, tá? Quer dizer aqueles que são nômades, que é o sentido, né? Povo errante, povo nômade, porque eles não saíram da Babilônia e não vinham andando até a terra de Canaã. Então, hebreu significa isso, povo nômade, povo errante. E eles são errantes desde lá, de Capela. Eles são errantes desde Capela, porque é um dos povos, não é um dos povos exilados de Capela? Então, desde Capela que eles são errantes. Eles são nômades. E a palavra hebreu na língua hebraica quer dizer mais ou menos isso, caminhantes, errantes. Né? Aquele povo, dizendo aqui, ó, povo errante, nômade, tá? Que está passando. Então, ele diz aqui, os enviados são o rei que vinham exortar e chamar a atenção para que as pessoas buscassem a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, muitos profetas, como os servos da parábola. Os convidados que se escusam, quer dizer, que dizem que não vão, né? Que inventam uma desculpa para não realizar alguma coisa, pretextando terem de cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas,
Pessoa mundana não é pessoa sem moral, como às vezes a gente usa, né? Essa palavra assim, querendo dizer que é uma pessoa sem moral. Não, pessoa mundana é uma pessoa mais ligada às coisas do mundo, às coisas materiais. Tanto é que, quando convidados, eles diziam o quê? Olha, hoje não dá para ir porque eu tenho que cuidar da minha plantação. Hoje não dá para ir porque eu tenho que cuidar dos meus bois, sempre preocupado em cuidar das coisas materiais. Aí a gente lembra daquele ensino de Jesus, quando ele diz assim, daquele homem que disse que ia mandar construir grandes armazéns para colocar a colheita. E o Senhor diz, tolo, mal sabe que esta noite eu tomarei a sua alma. Ele estava preocupado com as coisas mundanas, deixando de lado a oportunidade das coisas espirituais, e mal sabia ele que iria morrer. Olha o caso de Marta e Maria. Jesus chama a atenção de Marta. Maria escolheu a parte melhor. Marta estava muito preocupada com as coisas mundanas. Não que não fosse importante, mas naquele momento especial, estar sentado ouvindo Jesus era o grande festim. Era o grande festim. E Marta não participou do festim porque ela tinha que varrer e limpar a casa, porque à noite ia ter uma festa. Ver como a gente vai amarrando as coisas? E aí ele diz aqui, então esses convidados que se escusam, pretextando terem de cuidar de seus campos, de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que absorvidas pelas coisas terrenas, olha aí Marta, se conservam indiferentes às coisas espirituais. Perceberam? Era a crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Então, o hebreu daquela época, né? O hebreu, o judeu daquela época, ele acreditava ter sido o povo escolhido. E por isso, ele deveria governar o mundo, dominar o mundo. Mas não o domínio que ele queria fazer sobre o mundo era o domínio temporal. Eles queriam poder mandar em todo mundo. Esse que era o domínio que eles queriam. Eles acreditavam, e acreditam até hoje, que um dia eles dominarão todo mundo, né? Aí aqui, Deus, aí tem uma perguntinha aqui no Evangelho. Deus, com efeito, e isso é muito importante, gente. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua prosperidade cobriria toda a terra. Então, foi feita uma interpretação errada dessa história de povo escolhido. Porque está aqui no Evangelho. Deus. Porque olha só, o judeu acreditava que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras, porque eles acreditavam que Deus os havia escolhido, por eles serem especiais. Só que aqui no Evangelho diz, Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade, que a sua descendência, cobriria toda a terra. Tá? Então, a gente vai pegar agora, a gente vai deixar o Evangelho aberto, segundo o Espiritismo. Não fecha, deixa aberto aqui. Nós vamos pegar a Bíblia no livro, primeiro livro da Bíblia, a Gênese. E depois a gente vai deixar a Bíblia aberta na Gênese. Vamos abrir a Bíblia na Gênese, que é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 15. Então, está aqui, capítulo 15.
Aqui está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, que ninguém fecha, hein? Deus, com efeito, não prometer a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra. Então, os judeus, se você acreditar que Deus prometer a Abraão que a sua posteridade ou descendência cobriria toda a terra, por esse raciocínio, os judeus estariam certos. Nós vamos dominar o mundo, porque Deus prometeu isso. Mas vamos analisar aqui na Gênesis se foi dessa forma que Deus fez a promessa. Capítulo 15, versículo de 1 a 5. Lê para a gente devagarzinho aí, Denise, de 1 a 5. Depois desses acontecimentos, a palavra de Yahvé foi dirigida a Abraão numa visão. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, tua recompensa será muita. Abraão respondeu: Meu senhor Yahvé, que me darás? Continuo sem filho. Abraão disse: Eis que não me deste descendência, e um dos servos de minha casa será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida esta palavra de Yahvé: Não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído de teu sangue. Ele o conduziu para fora e disse: Ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou: Assim será a tua posteridade. Abraão creu em Yahvé e lhe foi tido em conta de justiça. Então, olha só. Presta atenção aqui. Ele começa a dizer aqui: Abraão, eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Aí Abraão disse assim: mas eu já estou velho. Lembra da história de Sara, que não podia ter filho, aquela coisa toda? Inclusive, eu estou preparando um sobrinho meu para me substituir, porque eu não tenho descendente. Então, foi-lhe dirigida esta palavra de Yahvé. Olha só. Não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído de teu sangue. Ele o conduziu para fora e disse: Ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou: Assim será a tua posteridade, assim será a tua descendência. Marca aí a Gênesis, que a gente vai voltar na Gênesis de novo. Não fecha a Bíblia na Gênesis. Quando ele fala, olha para o céu e observa a tua descendência, nós podemos voltar aqui no Evangelho para a gente analisar uma coisa. Deixa eu só pegar aqui um instantinho, um minutinho, gente. Quando ele diz, olha para o céu, você pensa em quê? Quando alguém diz, olha para o céu, você pensa em terras, em coisas em coisas materiais? Não é? Ele falou, olha para o céu. Tá aqui, ó. Ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou, assim será a tua posteridade. Então, a herança, essa posteridade, esse poder que Deus passa para Abraão, né? Se refere a coisas espirituais. A tua fé
Porque Abraão não tinha filhos. O Senhor disse para ele disse para Deus: eis que não me deste descendência, Senhor. Está lá no versículo 3. E um dos servos de minha casa será meu herdeiro, porque eu não tenho filhos, eu vou ter que escolher um servo para ser meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida esta palavra de Yahvé: não será esse o seu herdeiro, mas alguém saído do teu sangue. E aí, no versículo 6 está assim, ó: Abraão creu em Yahvé. Ele acreditou em Yahvé. Ele acreditou que seria dado para ele filhos. Que ele teria uma descendência. Então, quando Yahvé diz isso para Abraão, ele está querendo dizer: a tua fé, essa fé que levou você a acreditar que eu lhe darei herdeiros como as estrelas do céu, a tua fé dará frutos por toda a eternidade. Essa é a promessa de Deus para Abraão. Então, quando você deixa, como eu falei, não fecha a Gênesis, não. Deixa o livro da Bíblia aberto da Gênesis. Voltando ao Evangelho. Olha lá, vou voltar. No quarto parágrafo. Era a crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, no pensar do judeu, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Foi assim que eles entenderam. Mas não, Deus, ou Yahvé, podemos dizer assim, não estava falando com ele sobre posteridade do sangue. Estava dizendo que a fé de Abraão era tanta que essa fé iria dar frutos por toda a eternidade. Qual é a fé de Yahvé? A crença em Deus, não é? Hoje nós não acreditamos em Deus? Nós somos descendência de Abraão. A nossa fé é descendência da fé de Abraão. Entendeu? Mas houve uma interpretação errada, porque ele acreditou. Abraão, no versículo 6, Abraão creu em Yahvé e lhe foi tido em conta de justiça. Então, por isso que o Senhor falou: olha para o céu, quantas estrelas, se for possível. Essa será a tua descendência. A tua fé vai se espalhar pelo mundo. Por toda a eternidade haverão homens que acreditarão em Yahvé, graças a você. Essa é a tua descendência. Mas deixando a Bíblia aqui aberta em Gênesis, vamos no Evangelho. Olha lá. Como sempre, porém, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Eles entenderam que Deus tinha prometido terras, dominar o mundo, entendeu? E Deus iria se preocupar com isso, em dar limites de terra para Abraão. Mas é assim que eles interpretaram. Mas está claro quando ele diz: olha para o céu. Ora, no céu não tem terreno, não tem terra. No céu tem estrelas. No céu tem o quê? Infinito, eternidade. E eles interpretaram de forma errada. Por isso que se acreditavam serem donos do mundo. Se acreditam até hoje. Continuando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, está aqui, ó. Porém, atendo-se a forma, olha a letra que mata.
eles presos à letra. Sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Era uma dominação, sim, mas uma dominação espiritual, né? A ideia dominaria o mundo. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Então, esse também foi um fator deles serem escolhidos. Seria mais fácil começar o trabalho com um povo que já tinha a ideia de um Deus único do que um povo politeísta. Porque primeiro você teria que desmontar a ideia de vários deuses, para depois implantar a ideia de um Deus único. Era muito mais trabalho. Então, se você encontra um povo já monoteísta, você não tem que desconstruir, né? É só dar continuidade àquele pensamento. Então, antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo, quer dizer, se alguns homens com um pouquinho mais de inteligência do que a maioria da população conceberam a ideia da unidade de Deus, que é o monoteísmo, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Se algum grupo realmente manteve essa ideia do Deus único, esse grupo ainda foi um grupo muito pequeno, entendeu? Isso foi uma coisa ainda, naquela época, muito pequena. Em parte nenhuma foi aceita a ideia do Deus único como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Então, naquela época de Abraão, era muito difícil a implantação da ideia de um Deus único, muito difícil. Se essa ideia do Deus único surgiu em algum lugar, realmente ela ficou muito fechada, muito restrita, e ela não teve força suficiente naquela época para se espalhar, porque a ideia politeísta era muito forte, muito poderosa ainda. Eu trouxe aqui para vocês um caso de um grupo fora dos hebreus que deu um início a um culto ao Deus único. Foram os egípcios, com o deus Atom. Esse deus Atom, houve uma tentativa de implantar o culto ao deus Atom, A-T de tatu, O-N, Atom, o deus único do Egito, por volta de 1350 a.C. Abraão é mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Então, esse deus Atom, essa ideia do deus Atom, ele vai surgir 600 anos depois de Abraão. Durante o governo do faraó Amenófis IV, houve, né, a aclamação. Amenófis mandou, à base da força, acabar o culto aos vários deuses. Ele teve lá uma inspiração, né? E aí ele mandou acabar com o culto aos vários deuses e instituiu o Deus único no Egito, o Deus Atom. Então eu acredito que de tempos em tempos a espiritualidade fazia uma incursão nesse assunto, né, nessa ideia, para ir aos pouquinhos tentando consolidar a ideia do Deus único, porque até então só havia isso entre os hebreus. Os outros países todos eram politeístas. Mas aí surge, no meio de um povo altamente politeísta, a ideia do Deus único, né? Então, esse Deus único, Atom, era representado pelo disco solar. Amenófis, porque era o deus Amenófis IV, o faraó Amenófis IV, Amenófis promoveu uma reforma religiosa que tinha como objetivo reduzir o amplo número de deuses, haviam vários deuses, para um Deus só, para que
esse deus Atom fosse o deus principal. Ele queria diminuir o poder dos sacerdotes. Lembra da outra parábola que nós estudamos? Dos vinhateiros homicidas? Onde o Caibar fala do problema dos sacerdotes, que os sacerdotes, os religiosos, em qualquer religião que haja, normalmente é quem traz o problema, quem cria o grande problema. Então, Amenófis também tinha problema com o sacerdócio no Egito. Esses sacerdotes tinham muito poder. E ele queria diminuir o poder dos sacerdotes, diminuindo o número de deuses, instituindo um Deus só. E, com isso, ele iria acabando com esse culto politeísta. Para a gente perceber como tudo isso é um trabalho lento da espiritualidade, a gente já sabe que, já estudamos isso, que quando alguém é eleito pela espiritualidade para fazer um trabalho, ele é rebatizado, lembra? Abraão era chamado Abrão. Deus o rebatizou como Abraão. Jacó foi no momento que ele se converte, que ele aceita a ideia do Deus único, ele passa a se chamar Israel. A esposa de Jacó, né, a esposa de Abraão era Sarai. Ela passa a se chamar Sara. E Amenófis IV, tá? Ele também é rebatizado. Ele passa a se chamar Akenaton. De Amenófis IV, ele passa a se chamar Akenaton. Como se essas pessoas tivessem visto algo diferente que a fez pensar diferente numa ideia de um Deus único, o Deus Criador. Então, Amenófis IV passa a se chamar, ele passa a ser Akenaton. E sabe o que significa Akenaton? Espírito de Deus. Percebeu? O trabalho, como é muito interessante a espiritualidade, ele também é rebatizado. Akenaton, Espírito de Deus. E ele era casado com Nefertiti, muito famosa, né? Que também abraça essa reforma religiosa. E eles tentam implantar essa ideia do Deus único, mas isso dura apenas 17 anos. Porque, como nós vimos anteriormente, e está aqui no Evangelho, aqui ele diz no Evangelho, né? Se alguns homens superiores, olha só, ao vulgo, homens superiores ao homem comum, conceberam a ideia, está no 5º parágrafo, a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Então, Amenófis IV, que se tornou Akenaton, foi um homem desses, superior ao vulgo, que concebeu a ideia da unidade de Deus. Entendeu? Mas ele diz aqui, não foi aceita ainda como uma verdade inicial, apenas por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. As massas populares ainda não conseguiam absorver essa ideia de um Deus único. Era difícil. Então, o que acontece? Quando Akenaton morre, essa adoração ao Deus único, Atom, desaparece. E aí voltam as práticas politeístas. Se tinha algum sacerdote de Atom, foi morto, e os sacerdotes de Amon, que era um dos deuses lá do Egito, voltaram a dominar. Então, a ideia do Deus único ainda
não conseguiu prevalecer aquela época. Mas houve uma semeadura de alguma forma, entendeu? Mas a ideia politeísta ainda era muito forte. Vamos continuar no Evangelho. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei. Primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Então, o monoteísmo ele vai começar verdadeiramente a ser pregado publicamente através dos hebreus. E por isso eles vão pagar muito caro por isso. Vão sofrer muito por isso. Tá? O primeiro que efetivamente vai transmitir as suas leis para o povo é Moisés. Por quê? Ele não recebe os 10 mandamentos? Até então, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, eles recebiam mensagens dos enviados do Senhor. Mas Moisés, ele recebe o decálogo, uma constituição, os 10 mandamentos, com a chancela do Senhor. E aí ele vai, divulgar aquelas 10 leis divinas para o mundo que prevalecem até hoje. Os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Essa lei está aí até hoje. Então, Deus, através de Moisés, tá, transmite a sua lei. Depois virá Jesus, que vai fazer o quê? Ampliar essa lei e trazer novas leis, né? Basicamente, ele vai explicar o que são esses 10 mandamentos verdadeiramente. Então, nós temos em Moisés a primeira revelação e Jesus a segunda revelação, tá? Foi daquela região ali que lá no passado as tribos, né? Eram 2 tribos na época de Moisés, na época de Jacó. Aquela região aonde Jesus começa a pregar chama-se Zabulon e Neftali. É a antiga Palestina. Essas 2 tribos que são proprietárias, vamos dizer assim, dessa região, mas isso na época de Jacó e depois vem Moisés, mais tarde essa região vai dar origem a Galileia, vai dar origem a Cafarnaum, aonde Jesus vai pregar. Então é interessante que Zabulon e Neftali foi aonde Moisés começa a apresentar os 10 mandamentos para as pessoas, para aquela população. E é nessa mesma região que Jesus, anos mais tarde, vai começar o seu ministério, que é justamente a região do Cafarnaum. Então, foi daquele foco, daquela região, tá, que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro. Foi dali. A triunfar do paganismo, a triunfar dos povos politeístas, tá? E a dar a Abraão uma posteridade espiritual, olha aí, a questão da fé, tão numerosa
quanto as estrelas do firmamento. Então, é dessa região da Galileia, dessas tribos, que eles eram filhos de Jacó, antes de Moisés, os filhos que Moisés veio depois. Dessa região que pertencia a esses dois filhos de Jacó, Naphtali e Absalom, que mais tarde, porque tudo isso aí é Palestina, que mais tarde Jesus vai surgir e começar o trabalho dele ali, nessa região onde Moisés recebe os 10 mandamentos. Moisés apresenta os 10 mandamentos nessa região e 1000 anos depois, Jesus vai dar continuidade ao trabalho nessa mesma região. Então, foi a partir daí, tá? Foi a partir daí que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo. Aí sim, começaram os povos politeístas a serem dominados por essa luz, tá? E a partir daí, você vai perceber que a posteridade espiritual, que a posteridade de Abraão vai se tornar tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. É a partir de Jesus. Jesus é como se Jesus viesse consolidar essa posteridade de Abraão. Agora, eu trouxe para vocês aqui um estudo que eu estava fazendo para a gente perceber como tudo na Bíblia está amarrado. Gente, muitas vezes, deixa o evangelho aberto, não fecha, deixa o evangelho aberto. Muitas pessoas dizem assim, a Bíblia, o espiritismo não tem nada a ver com a Bíblia. Tem sim, e tem muito. O espiritismo, ele vai explicar para nós o que está aqui na Bíblia. A gente vai começar a entender. Vamos lá no livro A Gênese, que vocês deixaram aberto, que eu pedi para deixar aberto aí. Vamos lá, na Gênese capítulo 1, versículo de 1 a 3. A Bíblia, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3. Está escrito assim, a criação e a queda. Gênesis, as origens do mundo e da humanidade. Versículo 1. No primeiro relato da criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um vento de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Voltando ao evangelho, que eu pedi para vocês deixarem aberto, vamos dar uma olhadinha lá no 5º parágrafo do item 2 do capítulo 18. Deixa o evangelho aberto. Tá aí, ó. Foi daquele pequenino foco, Palestina, Galileia, que no tempo de Jacó chamava Zabulon, Neftali, que eram as tribos que pertenciam a esses dois filhos de Jacó antes de Moisés, que mais tarde, esse território de Zabulon, Neftali, vai surgir a Galileia, Cafarnaum. Foi desse foco que partiu a luz, destinada a espargir-se pelo mundo, a triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto a estrela do firmamento. Está no Evangelho. Olha aqui.
No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um vento de Deus parava sobre as águas. Deus disse: haja luz. E houve luz. Então, vamos ver isso aqui. Haja luz e houve luz. É importante aqui a gente entender sobre essa luz que foi criada no primeiro dia. Olha o que está aqui na Gênesis, versículo 5. Olha aqui. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã. Primeiro dia. Primeiro dia, tá? Essa luz aqui é diferente da luz do versículo 14. Nesse capítulo 1, vamos olhar o versículo 14. Do 14 ao 19, diz assim, ó. Deus fez os 2 luzeiros maiores. No versículo, eu comecei aqui até no 16. Deus fez os 2 luzeiros maiores. O grande luzeiro para governar o dia e o pequeno luzeiro para governar a noite e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, para separarem a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, 4º dia. Essa luz do primeiro dia não tem nada a ver com a luz do 4º dia. Não tem nada a ver. A luz do primeiro dia foi feita para combater as trevas. Olha aqui no versículo 5. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz e as trevas. Essa luz do primeiro dia não é o sol e a lua. É a luz para combater as trevas. Porque haviam trevas. O que é uma treva? Por que Deus criou essa luz? Porque Deus disse, haja luz e houve luz. Que treva é essa? É a treva da ignorância. É a treva do orgulho, do egoísmo, da inveja e tantas outras trevas, ignorâncias, que escurecem a nossa alma. Assim, esta luz que Deus diz, haja luz, é a luz divina que veio para trazer a libertação do nosso espírito. Vocês querem ver uma coisa? O dialeto hebraico, ele é cheio de simbolismos, ele é cheio de desenhos. Quem já viu o dialeto hebraico sabe que ele tem um monte de diagramas, tá? Um monte de diagramas. Então, se você pegar o dialeto hebraico e procurar a palavra Torá, a palavra pais, pais quer dizer genitores, pai, mãe, pais, e a palavra mestres, vocês vão perceber que quando você escreve em hebraico Torá, tá? Você escreve pais e você escreve mestres, você vai encontrar diagramas iguais misturados no meio dessas 3 palavras. Por quê? Porque dentro da palavra Torá, dentro da palavra pais e dentro da palavra mestres, você vai encontrar diagramas que simbolizam a palavra luz. Você vai encontrar diagramas que simbolizam a palavra luz. Então, por que isso? Porque a palavra Torá, ela é portadora, para o judeu, a palavra Torá, ela é portadora de luz. Torá é o conjunto de livros. É o Êxodo, Deuteronômio, Números, o Levítico, os livros escritos por Moisés no deserto. Começa pela Gênese, pelo Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. É a Torá.
Então, para o judeu, a Torá, ela traz o quê? Uma revelação e um conhecimento. Isso é luz. Conhecimento é luz. Então, dentro da palavra Torá, tem os diagramas da palavra luz. Quando você escreve a palavra pais, P-A-I-S, quer dizer, genitores, aquele que cuida da educação de alguém, eles acreditam que os pais são a luz da nossa vida. A função do pai e da mãe é iluminar o caminho do seu filho, para que ele possa prosseguir na sua vida com segurança. Não é isso que os pais fazem? Procuram iluminar o caminho dos filhos? E quando você pensa na palavra mestre, o mestre representa a luz do conhecimento que liberta. Liberta de quê? Das trevas da ignorância. Viu que interessante? Então, essas palavras hebraicas, Torá, pais e mestres, elas têm dentro delas a palavra luz. Então, essa luz que aparece aqui, quando ele diz, haja no versículo 3 da Gênesis, capítulo 1, versículo 3, haja luz e houve luz, Deus cria essa luz para eliminar a ignorância, para afastar as trevas que levam à ignorância, tá? E aí, hoje, eu vou ficar por aqui, porque tem mais coisa para a gente ver sobre essa luz. Então, a gente tem que entender que a doutrina espírita, ela vem falando sobre isso. Jesus disse o quê? Deixai brilhar a vossa luz. Ele não disse? Deixai brilhar a vossa luz. Ele disse que a luz vai nos afastar das trevas. Então, quando está aqui, no princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, e as trevas cobriam o abismo. Então, muita gente, quando lê isso aqui, está pensando em quê? Leva ao pé da letra, que Deus, um dia, resolveu criar um mundo físico. E no primeiro dia, ele criou a luz. Não, isso aqui está falando sobre Deus enviar para nós a luz, para que a luz do conhecimento afaste as trevas da ignorância, do orgulho e se faça dia. E as pessoas alcancem a verdade através da luz. Então ele mostra que a Torá, para o judeu, é o livro que traz o conhecimento. Que os pais também têm essa luz, que vão orientar os seus filhos. Então, alerta para os filhos ouvirem os pais. E que os mestres, os professores, trazem a luz do conhecimento. Então, quem são os primeiros guias de um ser quando ele encarna? Não são seus pais? Que vão dar a educação básica? Vão dar a luz para esse. Então, tem a Torá, que é a luz religiosa. No caso, o judeu segue a Torá. Nós seguimos o Evangelho de Jesus. Essa luz é dada pela religião, pelo ensino do Senhor. Depois tem os pais, que também vão levar uma luz aos filhos. E depois vem a escola. O aluno não vai à escola, a criança não vai à escola? Aonde ele vai lá receber
a luz do conhecimento que vai libertá-lo da ignorância. Então, nessa Gênesis aqui, versículo 1 até o 3 e o 4, é disso que está falando. Da luz do conhecimento. Tá? Essa luz que foi criada por Deus para combater as trevas da ignorância. Por isso que a gente não pode seguir o ensinamento da Bíblia ao pé da letra. A gente tem que entender, porque ele botou aqui, ó. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. Vazia e vaga, não tinha luz. Só tinha trevas, só tinha ignorância, só tinha violência. Trevas que cobriam um abismo. Lembra que está lá no Evangelho? Cego guiando cego. Não diz assim no Evangelho, uma cego guiando cego. Ambos cairão no abismo. Tem uma passagem do Evangelho que diz isso. E um vento de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: chega de treva, haja luz. E houve luz. Deus enviou a luz. Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, claridade, não pode haver treva, e as trevas noite. Então, essa luz do primeiro dia, ela foi criada, ela foi enviada para combater as trevas da ignorância, do orgulho. Olha para o mundo que a gente está vivendo hoje. A gente não está vivendo, não há muito por aí, não vamos dizer que tudo seja, né? Mas não tem muita treva cobrindo abismo aí? Sem luz? O que vai fazer a luz nessas trevas? E é isso que a gente vai conversar na próxima aula. Que luz é essa que vai espantar as trevas? Que lá no passado havia muita treva, né? E as trevas cobriam o abismo. Mas Deus estava observando tudo isso. E aí ele diz: haja luz. E houve luz. E a luz foi espantando as trevas. Hoje, se a gente olhar bem por aí, a gente vai ver que tem muita treva, tem muito abismo. E é preciso que haja luz para espantar essas trevas. Então vamos dar uma paradinha por aqui, tá? Semana que vem a gente vai abrir isso mais e a gente vai ver como a doutrina espírita ela está em acordo com a Bíblia. E como a doutrina espírita ela vai nos ajudar a compreender esses simbolismos que tem aqui na Bíblia. E aí a pessoa vai dizer assim: nossa, mas não é que é verdade? A gente vai entender direitinho como isso se encaixa. E aí a gente vai realmente entender muita coisa, né? Pode falar, Carmen. Isso é uma verdade verdadeira. Eu outro dia assisti uma missa, derrubou muito, mas era uma missa de 7º dia, e aí o padre começou a falar de alguns versículos da Bíblia, que eu não me lembro qual, e olha, eu comecei a entender de uma outra forma, né? Por causa do Espiritismo, por causa do nosso estudo. A gente entende, a gente tira essa parte material, essa coisa toda dispensada, e você entra no cerne, e não é que eu comecei a gostar da missa, prestando atenção, tinha umas pessoas falando: fica quieto aí, que eu quero escutar direito. E aí a gente começa a entender, não fica na forma, a gente entra na essência. E é exatamente isso. O Evangelho nos traz essa
essa luz do conhecimento para entender a Bíblia. E antes, para mim, era um livro chato pra caramba. Eu não entendia chongas. É porque a gente Agora não. não ia, né? A gente estava sem luz. Exatamente. Quando a pessoa começa a ler a Gênese, a pessoa diz assim: a Gênese vai contar, Deus criou o mundo em seis. Imagina. É essa ideia que a gente tem. Por isso que lá no Imagina se Deus precisava criar. Não, agora vou criar a luz, agora a estrela. Imagina, é uma coisa muito maior, muito maior. início do Evangelho, ele aqui falou, ele disse aqui, que uma pessoa, quando lê isso, vai dizer que bobagem, como é que Deus vai criar o mundo em 6 dias? Mas ele não está falando de criar o mundo em 6 Não dias. está falando, não está. Ele Nada está falando de disso. haja luz Isso para aí, afastar a treva. Que treva é essa? a treva, É a a ignorância. ignorância. Então, aí a Perfeito, gente vai perfeito. entender agora, na próxima aula, que luz foi essa que espargiu a treva e que Deus mandou. E aí a gente vai fazer o vínculo com a doutrina. A gente vai dizer, uma coisa que a gente vive falando da doutrina está aqui na Gênese. O que a doutrina fala da luz está aqui na Gênese. Aí eu vou entender. Haja luz. Aí eu vou entender. A gente vai ver que a doutrina já vem falando disso, que está lá na Gênese. Agora eu vou entender que luz é essa. Não é o Zim-Salabim do primeiro dia criou a luz. Aí a gente vai entender. Então vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de a gente começar a destrinchar e compreender tudo isso, e aí a gente valorizar mais tudo isso, né? Todo esse conteúdo, todo esse conhecimento. E como isso é importante, como você falou aí, para você poder chegar lá e entender o que o padre estava falando. Porque a maioria não entende, porque fica só na letra. Mas a gente tem que mergulhar. E ele também, o padre também fica na letra. A gente fica na letra. Porque talvez ele Fica na letra. não tenha esse mergulho. Tanto é que a gente fala tão que a gente nem consegue acompanhar direito, né? É verdade, é verdade. Isso aí. Então vamos dar uma paradinha aqui. Daqui a 10 minutinhos a gente volta para o estudo do livro Nosso Lar, tá bom?
Vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo.